Então pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula deste canal Amor Anatomia, esse canal que lhe proporciona diversas aulas para ajudar-te a perceber conteúdos relativos à anatomia e fisiologia humanas. Hoje estou cá para ensinar-te a falar corretamente uma linguagem anatómica. Vocês sabem que toda e qualquer disciplina, matemática, fisiologia, química, enfim, tem uma linguagem própria a ser utilizada. A anatomia não podia ser diferente. Existem alguns termos que são técnicos que devem ser obrigatoriamente utilizados durante o estudo de qualquer tema relacionado à anatomia ou fisiologia humana. São chamados de termos anatómicos. Existem diversos tipos de termos anatômicos. Termos anatômicos de movimento, de relação, comparação, enfim, são vários. Esses termos anatômicos é que permitem perceber o beabá da anatomia. Então, você não pode estudar anatomia sem saber os termos anatômicos, certo? Para a videoaula de hoje, vou falar apenas dos termos anatômicos de relação e termos anatômicos de comparação, ou seja, que permitem relacionar ou permitem comparar uma ou mais estruturas, certo? Então, antes de começar a videoaula, vai lá neste link abaixo, clica aí para inscrever-se e estarás apto para receber todas as nossas atualizações deste canal. Tudo que estiver relacionado ao canal Amor Anatomia, você recebe aí diretamente no seu e-mail, certo? Vamos começar? Termos anatômicos de relação. São aqueles termos que vão permitir relacionar uma estrutura a outras. Ou seja, quanto à localização, uma encontra-se numa posição e a outra encontra-se noutra posição. Que relação é que tem? Estamos a falar de um termo anatômico de relação, certo? Lembrando também que estes termos anatômicos são sempre contrários. Por exemplo, o primeiro termo anatômico que nós vamos ter aqui é o termo medial. O termo medial é sempre antagônico ao termo anatômico lateral. Quando falamos em um termo anatômico medial, é aquela estrutura que encontra-se mais próximo a um plano mediano. Se você tem problemas em perceber os planos anatômicos, aconselho-te a ver a aula relacionada a este assunto. Já gravei uma videoaula relacionada, é só dar um clique, você vai perceber. É importante que você vá para lá para conseguir perceber estes termos anatômicos de relação, entre outros, certo? Medial está mais próximo a um plano mediano. Se o medial está mais próximo ao plano mediano, o lateral é o contrário, está um bocadinho mais afastado do plano mediano. Vamos colocar aqui afastado. Se nós considerarmos uma estrutura ou outra, temos que aplicar os termos medial e lateral. Vamos exemplificar, no caso, o antebraço. Aqui no antebraço nós vamos encontrar dois ossos principais. Estes ossos são o rádio e o cúbito. Se você colocar em posição anatômica e tiver aqui um plano mediano que divide o corpo em duas hemifaces, em posição anatômica, o osso cúbito está mais próximo a um plano mediano. O osso rádio está mais afastado do plano mediano. No entanto, a estrutura que estiver mais próximo ao plano mediano vai ser chamada de estrutura medial, certo? A que estiver mais afastada do plano mediano vai ser chamada de estrutura lateral. Simples, não é? Medial está mais próximo ao plano mediano, no caso ao plano mediano. Lateral está mais afastado do plano mediano. Outro exemplo. Se colocarmos aqui o osso fêmur e aqui a tíbia, vamos encontrar dois ligamentos principais. Um ligamento que está mais próximo a um plano mediano, este, e outro que está mais afastado. O que estiver mais próximo ao plano mediano vai ser o ligamento medial e o que estiver mais afastado vai ser o ligamento lateral. Simples. Eu trouxe este nosso membro inferior de um camarada que encontrei por aí. Vocês conseguem observar aqui
o osso fêmur, tíbia e fíbula. Mas não se preocupe com o sistema esquelético, isso é um assunto para outras aulas. O que eu quero é que você perceba como aplicar o termo medial e o termo lateral. Se você considerar esses dois ligamentos, este, que é uma cartilagem, e este ligamento que estiver mais próximo a um plano mediano, este vai ser o ligamento medial. E aqui de lado temos outro ligamento, que no caso é o ligamento lateral. Certo? Resumindo, medial próximo ao plano mediano, lateral mais afastado do plano mediano. Ok? Outro termo que você precisa perceber aqui também, em relação aos termos anatômicos de relação, são os seguintes: termo anatômico mediano, termo anatômico intermédio e termo anatômico médio. Aparentemente, pode levar-vos a perceber que em termos conceituais seja o mesmo, mas em termos anatômicos não é a mesma coisa. Vamos lá conceituar isto. Quando nós falamos de mediano, estamos a falar daqueles órgãos, daquelas estruturas que encontram-se exatamente em um plano mediano. Por exemplo, se você tiver aqui, vamos a referenciar o órgão traqueia. É um órgão relativo ao sistema respiratório, é uma das vias aéreas. Em termos de localização topográfica, se aplicarmos o termo anatômico de relação, a traqueia encontra-se exatamente aqui, na linha mediana do corpo, em um plano mediano. Outro exemplo, esôfago, que é um órgão do trato gastrointestinal, também encontra-se exatamente sobre um plano mediano, certo? Outro exemplo, coluna vertebral. Se você pegar a coluna vertebral, encontra-se exatamente em um plano mediano, certo? Então, todos os órgãos que encontram-se no plano mediano são chamados de órgãos medianos. O que é que vai ser então um órgão intermédio? Vai ser aquele que encontra-se entre duas estruturas. O próprio prefixo inter diz que encontra-se entre duas estruturas, uma estrutura direita, outra estrutura esquerda, que aqui vamos chamar uma estrutura medial e outra estrutura lateral, certo? O termo intermédio, uma estrutura intermédia, é aquela que vai encontrar-se entre uma estrutura medial e outra estrutura lateral. Por exemplo, se voltarmos a considerar a nossa articulação do joelho, eu disse há bocadinho que nós vamos ter aqui dois ligamentos, um ligamento medial e outro ligamento lateral, estes dois. O ligamento que estiver entre o medial e o lateral vai ser chamado de ligamento intermédio. Intermédio por quê? Porque vai encontrar-se entre duas estruturas, uma estrutura medial e outra estrutura lateral, certo? Outro exemplo, certeza que você, em algum momento de sua vida, já ouviu alguém a jogar futebol, de repente teve uma cãibra. Depois do diagnóstico médico, disse, olha, teve uma cãibra no vasto medial, vasto lateral ou vasto intermédio. Intermédio por quê? Porque vai encontrar-se entre a estrutura medial e a estrutura lateral. Intermédio. Certo? O que é que vai ser uma estrutura média? O termo anatômico de relação médio vai identificar uma estrutura que encontra-se entre duas, no caso, uma superior e outra inferior. A estrutura que encontrar-se entre uma superior e a outra inferior vai ser uma estrutura média. Isso é simples de perceber. Se nós pegarmos, por exemplo, os dois pulmões, vocês vão dar conta que os pulmões encontram-se divididos em lóbulos. No pulmão direito, nós vamos ter 3 lóbulos, que é o lobo superior, lobo inferior
E o que estiver entre o lobo superior e o lobo inferior vai ser chamado de lobo médio. Lobo médio, certo? Enquanto que o pulmão esquerdo, por exemplo, encontra-se apenas dois lobos, um superior e outro inferior. Aqui não temos um lobo médio. Por quê? Porque não temos uma estrutura entre a parte superior e a parte inferior. Resumindo, órgão médio é aquele que vai encontrar-se entre uma estrutura superior e outra estrutura inferior. Se quiseres pensar um bocadinho, lembre-se desse exemplo. Dos órgãos respiratórios, o pulmão direito tem um lobo superior, um lobo médio e outro lobo inferior. É muito fácil perceber isso. Pessoal, por favor, não façam confusão entre os termos intermédio e o termo médio. Intermédio, resumindo, intermédio entre duas estruturas, uma lateral e outra medial. Médio entre duas estruturas, uma superior e outra inferior. Superior e inferior, certo? E o termo anatômico mediano, é só vocês perceberem que mediano é aquele que encontra-se exatamente ao longo de uma linha mediana, em um plano anatômico mediano. Simples como beber água, ok?